we move on, precious people? Podemos nos mover, povo precioso? Leviticus 18:22. Levítico 18, 22. The sins of Sodom. Os pecados de Sodoma. Surely you can fast for just a few more hours. Certamente vocês podem jejuar por algumas horas a mais. It is even healthier for you. É até mesmo mais saudável para vocês. You understand Jeshurun? Porque agora nós estamos começando a entender Jeshurun. That food will taste better. Então a comida ficará mais saborosa. Then E então cut down on calories. vocês também vão poder diminuir as calorias. Calories. Vocês vão poder diminuir as calorias. We are not saying fast until tomorrow. Nós não estamos dizendo jejue até amanhã. We're saying let us just push the spiritual food first. Nós estamos apenas dizendo, vamos buscar a comida espiritual primeiro. Então, quando vocês forem embora, vocês terão vencido estas coisas. Leviticus 18:22, right? Levítico 18, 22, certo? Aleluia. Ele diz: Do not lie with a man não se deite com um homem as one lies with a woman. como quem se deita com uma mulher. That Isto is detestable. é repugnante. So you see that now. Então vocês estão vendo isto agora? So when he says detestable, Então quando ele diz repugnante, actually he refers to homosexuality. então você ouve primeiramente homossexualismo. He puts it in there. Ele coloca isto lá. Sexual immorality. Imoralidade sexual. The book of Jude, chapter 1, verse 7. O livro de Chapter 1, Judas, verses 1 to 7, right? livro de Judas 1, versículo 7, certo? Judas 1. Then I'll finish with the sins of Sodom. Então eu vou completar os pecados de Sodoma. And now go to Capernaum. E então ir para Cafarnaum. I tell you. Eu digo para vocês. Primeiro eu preciso encontrar Judas. Chapter 1, verse 7. Capítulo 1, 7. In a similar way, De modo semelhante, Kwa njia hiyo hiyo, in a similar way, de modo semelhante, Sodom and Gomorrah, Sodoma e the Gomorra surrounding towns, e as cidades em redor gave themselves up. se entregaram, Walipeanwa. walipeana, se entregaram, Themselves up walipeana se entregaram to sexual immorality à imoralidade sexual e a relações sexuais antinaturais. They serve as an example Elas servem de exemplo are those who suffer the punishment of the eternal fire. como aqueles que sofrem o castigo do fogo eterno. wanaadhibiwa katika moto wa milele. Sodom and Gomorrah. Sodoma e Gomorra. They did sin. Eles praticaram pecado. We have seen a few. Nós vimos apenas alguns para os propósitos de agora. Homosexuality, Homossexualismo, arrogance, arrogância, overfed. excesso de comida, presunção, Dharau. Did not help the poor. não ajudou os pobres, Et al, et al, et al. Plus, 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 plus. Na kuongezea. etc, etc, etc. And then they were judged. Alafu E então eles foram Now I julgados. want to
slowly enter Capernaum. Sasa Então pole- agora eu quero lentamente entrar em Cafarnaum. Enter there. E quando eu entrar lá, Now where the message is. hapo sasa é lá onde agora está a mensagem. Because you'll see some serious contradictions. Porque vocês verão algumas oposições sérias. Step by step, right? hatua kwa hatua. Passo a passo, certo? Ok. Now, Agora, the book of Mark chapter 1, o livro de Marcos, capítulo 1, verses 21 to 29. Mstari wa 21 versículos 21 a 29. Please, thank you. Mark chapter 1. Marcos, capítulo 1, Inside Capernaum. dentro de Cafarnaum agora. Marko sura ya kwanza Marcos 1, Verses 21 to 28. mstari wa 20. versículos 21 a 28. Marko sura ya kwanza mstari wa 21. Are we ready? Estamos prontos? Now inside Capernaum. Agora dentro de Cafarnaum. He says, E ele diz: they went to Capernaum. eles foram para Cafarnaum. King James is better. Let me start with King James. King James é melhor. Deixe-me começar com a King And James, they versículo went 21. into Capernaum E eles entraram em Cafarnaum straightway on the Sabbath day. logo no dia de sábado. He entered into the synagogue. Ele entrou na sinagoga e ensinou. Novamente, You can see você pode ver where the target is. Mahali ambapo onde está o alvo. I love King James. Eu amo a versão King James This part. nesta parte, He said they entered Capernaum. porque ele diz: eles entraram em Cafarnaum Straightway. e eles foram He diretamente, did not branch anywhere. significando que ele não parou em lugar nenhum. Straight into the synagogue. Ele foi diretamente para a sinagoga, Meaning on a Sabbath day. significando no dia de sábado, He had a target. significando que ele tinha um alvo, Shabbat. In Hebrew they call it Shabbat. porque era um Shabat. Em hebraico fala Shabat, era Shabat. Almost figure out whom he wanted to meet there. Você já pode até imaginar quem que ele queria encontrar lá. Scribes, Ele queria encontrar os escribas, the teachers of the law. os mestres, doutores da lei. E no sábado, He went straightway ele foi diretamente into the synagogue. para a sinagoga Taught. e ele ensinou. Vamos ver o que ele ensinou. And he taught. E ele ensinou. Verse 22. Versículo 22. And they were astonished at his doctrine. E eles se maravilharam da sua He doutrina, taught them porque ele os ensinava who had authority como alguém que tem autoridade and not as the scribes. e não como os escribas. Hey, Hey! he entered in there Ele entrou lá dentro and to teach. e começou a ensinar. And when he taught, E quando ele ensinou one with authority. como alguém com autoridade. That was contrast E isso foi um contraste with the scribes. com os escribas. And he says here, E ele diz aqui, they were shocked. eles ficaram chocados, eles ficaram maravilhados, perguntando: Type of doctrine is this? que tipo de doutrina é esta? Let's move on now. Vamos continuar agora. The people were amazed As pessoas se maravilharam at his teaching da sua doutrina, because he taught them porque ele os ensinava as one who had authority como alguém que tem autoridade, and not as the teachers of the law. e não como os doutores da lei. Just then, Então, a man in their synagogue, um homem dentro da sinagoga possessed by an evil spirit, estava possesso de um espírito imundo, cried out, gritou: "What do you want with us,
Ah, o que queres Jesus conosco? of Nazareth. Jesus de Nazaré. You come to destroy us. Viestes para nos destruir? Who you are, Eu sei quem tu és, the Holy One of God. o Santo de Deus. Let me now read King James and you will understand how powerful it comes out. Deixe-me agora ler a versão King James e vocês vão ver quão poderoso é. Verse 23. Versículo There 23. was in their synagogue E estava ali na sinagoga deles man with unclean spirit, um homem com um espírito imundo, and he cried out, o qual exclamou, dizendo: let us alone. Ah, deixa-nos em paz. Have we to do with thee, Que temos nós contigo? thou Jesus of Nazareth? Tu, Jesus de Nazaré, Art thou come viestes to destroy us? para nos destruir? Know thee, Eu bem sei quem tu és. Quem tu Holy és? One of God. O Santo de Deus. Jesus rebuked him. E Jesus o repreendeu, dizendo: Hold thy peace. Cala-te Come out of him. e sai dele. And when the unclean spirit Então, quando o espírito imundo, upon him, convulsionando-o, cried with a loud voice, ele clamou com grande voz he came out. e saiu dele. And they were all amazed E todos ficaram admirados, that they questioned até o ponto em que perguntavam among themselves, uns aos outros, saying, dizendo: what is this? O que é isto? What new doctrine is this? Que nova doutrina é esta? With authority, Pois com autoridade he even the unclean spirit. ele comanda até mesmo os espíritos imundos, e eles verdadeiramente lhe obedecem. Hey, Hey! did you see what he told? Vocês viram o que ele ensinou? Can I walk you step by step? Posso andar com vocês passo a The passo? Lord is saying here. O que é que o Senhor está dizendo We have aqui? entered Capernaum. Agora nós entramos em Cafarnaum. And you rather make me finish this. E é melhor que eu acabe isso. Tomorrow I want to deal with another section of Capernaum. Porque amanhã eu quero lidar com uma outra parte de Cafarnaum. Kenya may do her list Para que o Quênia possa fazer a sua lista. and check if they are repeating, if this movie is repeating itself. E checar se este filme não está se repetindo. This movie, Este filme whether it's repeating itself. não está se repetindo novamente. Denmark, Até mesmo na Dinamarca. Ela tem que checar. because she has been here and she has been a partaker of all these wonders. Porque ela tem estado aqui e ela tem sido participante de todas estas maravilhas. Então não pense que é somente o Quênia. He's saying, Ele está dizendo: olha isso agora. entered Capernaum. Ele entrou em Cafarnaum Sabbath day, e no dia de sábado foi diretamente. straight into the synagogue. Ele foi direto até a sinagoga. E quando ele entrou lá, To teach them. ele começou a ensiná-los. E eles ficaram chocados. Quando ele começou a ensiná-los, eles se perguntaram. Eles perguntaram: What is this? que doutrina é esta? Significando que eles estavam dizendo: Is this? quem é este? Hey, Ei! how can they not know? Como que eles não sabiam? Hey, Ei! John the Baptist João Batista come, tinha vindo e anunciou coming. a sua vinda. We have seen Nós vimos Simeão the house of the Lord na casa do Senhor. had been waiting for him. Tinha estado esperando por ele. Nós vimos Isaías Him. anunciando ele. Announced him. Quando João o anunciou, e então ele apareceu, João disse: Behold, eis Lamb of God, o Cordeiro de Deus que tirou sin of this world. o pecado deste John mundo. baptized him, E quando João o batizou, Father himself o próprio Deus Pai abriu o céu identified him e o identificou by voice. audivelmente, em voz audível, por voz. E eles ouviram.
e disse: is my son, huyu Este é o meu I filho, love. ambaye a quem eu amo. pamoja na Nele Really pleased. eu certamente me comprazo. You not know. Je, mna- Como que vocês não sabem? Are you seeing the contradiction now? je, mna- Vocês estão vendo a oposição e a contradição agora? Passo a passo. Eu disse para vocês. Inside Capernaum. tunaenda Nós vamos entender o que aconteceu dentro de Cafarnaum. Por quê? Isaiah, Isaías, katika na sua he also profecia, spells out pia ele também the profetiza doctrine of the Messiah. a doutrina do What the Messias, Messiah would do. o que o Messias faria, Doctrine of the Messiah. a obra, a missão do Messias. Ele profetiza como ele estaria vindo. E ele diz: And of the increase e no aumento of your government do seu governo there shall be no não haverá fim. Isaiah even defines the bounds. Isaías define até mesmo o limite, ou seja, sem limite. How can you not know? unakosa Como é que vocês não sabem? And then, Então, olha isso agora. reduce the keyboard a little bit. Look at this now. Abaixa um pouco o teclado. Olha isso agora. Look at this now. angalia haya sasa Olha isso agora. He comes there. Ele chega lá. Just on me now. Foquem em mim agora. Todos aqui. Comes there. Ele chega lá. Meets them. Ele os encontra. na wao The scribes. Os escribas. And then alafu Então, he begins to teach with authority. ele começa a ensinar com autoridade. E eles ficam chocados. Finish this. Ah, que doutrina é You essa? read the book of, if you read in King James, Se você ler na versão King James, eles perguntam: o que é isso? and when he's there, E quando ele está lá, man that has been tormented there for many years, um homem que tem sido atormentado por muitos anos, aprisionado por um espírito imundo, maligno. Olha isso agora. Israel Israel is not able to identify the Messiah. não é capaz de identificar o Messias, A mentally ill man, mas um homem mentalmente doente, atormentado. Aleluia! mentally sick man, Um homem atormentado mentalmente. Ele diz: what have you come to do here? o que tu vieste fazer aqui? Thou Jesus of Nazareth. Tu, Jesus de Nazaré. Knows Ele sabe this Messiah que este is Messias the Jesus of Nazareth. é o Jesus de Nazaré. Who is here in Capernaum? Ele está bem ali em Cafarnaum. From Nazareth. Ele veio de Nazaré. And he says, E ele diz: I know who thou art. eu sei quem tu és. Hey! Thou art the Holy One of Jehovah. Tu és o Santo de Jeová. In Capernaum. Em Cafarnaum. Ah! The Hebrew people, O povo hebreu, they say, eles disseram: cannot identify him. nós não podemos identificá-lo. Announced for many years there. Mesmo tendo João anunciado por muitos anos lá. And when John baptized him, E quando João o batizou, the Father himself. o próprio Deus Pai, olha isso agora, The Father himself o próprio Deus Pai beamed his glory on him. aliangaza fez com que a sua glória resplandecesse nele. É, Problem, right? há um problema, certo? Problem in Kenya. kunayo Há um problema no Quênia. There is a problem here. kuna Há um problema aqui. God the Father himself O próprio Deus Pai beamed from heaven
Ele fez resplandecer desde o céu a sua glória que desceu como uma pomba. E ele disse: este é ele. Como que você não pode saber? Problem in Kenya. Há um problema no Quênia. Look at Kenya, I tremble. Quando eu olho para o Quênia, eu tremo. You know that sometimes they pretend they don't know the man of God. Você sabe que algumas vezes eles fingem que não conhecem o homem de Deus? How? Como? How? Realmente, como? And severally, God has beamed on him. E severamente Deus fez resplandecer sobre ele. There is a severe grave. This country is sitting on a grave. Este país está sentado em uma sepultura. Flashing miracles here. Os milagres estão sendo resplandecentes I aqui. told you, Titio, my son. Eu disse para você, meu filho. Wonder what Kenyans want, right? Wakati mwingine Algumas vezes você fica pensando, o que será que os quenianos querem? You need only one sign and wonder, and you harvest the whole land. Você disse na Uganda, se nós tivéssemos um sinal e maravilha, todo o país se renderia. Them to walk. Only one. Sim, meu Senhor, se somente um paralítico andando. Happening here was happening in Uganda, even the president would be in this conference. Ele diz que se o que acontece aqui estivesse acontecendo em Uganda, até mesmo o presidente estaria nesta conferência. Did you understand why I needed to talk to the pastors? Vocês entenderam por que eu precisava falar com os pastores? You sleep. Askofu Let's see how you sasa sleep. Sometimes I see you dozing. Now go ahead and sleep and sasa sleep. endelea. Arcebispo, você está dormindo. Eu te vejo que algumas vezes você está ressonando. Durma, durma. Je, Vocês me ouviram? He said, Ele disse: what have you to do with us? o que tens tu a ver conosco? Jesus of Nazareth. ewe Tu, Jesus de Nazaré. E ele diz: I know who thou art. eu sei quem tu és. Thou art Tu és the Holy One of God. o Santo de Deus. Significando, Mentally ill man. um homem mentalmente perturbado. Teachers did not know. They acted. They pretended they did not know. Os mestres hebreus não o reconheceram. Eles fingiram que eles não sabiam. But the mentally ill man, Mas o homem mentalmente perturbado, ele disse: I know. eu sei. I know that you are from God in heaven. Eu sei que tu és de Deus, do céu. Thou art the Holy One of God. Tu és o Santo de Deus. Hey, Hey, Ei, did you understand? je, vocês me entenderam? I told you. nalikuwa Eu disse para vocês. Eu disse para There vocês. was a controversy there. Ah, houve uma oposição, uma controvérsia lá. Ourselves. na Kenya Para que o Quênia agora possa checar-se a si mesmo. sasa unaweza Agora vocês podem dormir. So what it was. lala sasa wote tuone. During baptism, Wakati Durante o batismo, God the Father Himself o próprio Deus Pai opened heaven, abriu o céu beamed on Him. e fez resplandecer a glória sobre This one ele. here now, Este aqui agora, a senior advocate of the High Court, um grande advogado da Suprema Corte, 17 years of legal practice, miaka 17 anos de prática legal. said alisema Ele disse: we are helping the other section of the meeting. nós estávamos ajudando as outras sessões da reunião. Heard him na tukamsikia E nós o ouvimos the world. anunciando para o mundo. Listen to me, the citizens of the world. kwamba Ouçam-me, cidadãos do mundo. This is the moment the whole
earth has been waiting for. Huu ndio Este é o momento pelo qual a terra inteira tem estado esperando. To sing the song of the rain. na waka- E eles começaram a ouvi-lo cantar o cântico da chuva, Open, let it rain here now. dizendo que se abra e chova aqui agora. E ele diz. There was noise behind them. Então havia um barulho atrás They dele. did not know what this was all about. E ele não sabia o que era aquilo. A lot of people shouting, "Woo!" throwing things up. Muitas pessoas gritando e jogando as coisas para o ar. E no momento seguinte, The celebration is here. eles entenderam que a celebração era aqui, Things up. jogando as coisas para cima. It was there. No momento seguinte estava lá. E quando ele olhou para cima, Cloud. ele viu uma nuvem. Going straight. No. Ela não ia direto, reta, não. Ela ia na posição de descida, Rain under it. com chuva embaixo dela, Rain to the one who has called it. indo diretamente para aquele que a chamou. To tell me, alafu na Então vocês querem me dizer, what is this? que doutrina é esta? macho gani haya And it teaches E ele ensina one who has authority. kama yule como alguém que tem autoridade. Ha! Oh yes, Oh sim! that you don't know. kwamba Vocês não sabem? Cripples have walked. E os aleijados andaram? Deaf ears have opened in your house. E os ouvidos surdos abriram na tua casa? Other village in Kenya is celebrating. E toda a vila, cada uma delas no Quênia está celebrando. This movie repeating itself. Será que este filme está se repetindo? The mentally ill man, Um homem mentalmente perturbado. Olha, when he spoke to Jesus, quando ele falou com Jesus, ele disse: what have you to do with us? O que tem tu que ver conosco? Thou Jesus of Nazareth. Tu, Jesus de Nazaré. That saying, that statement, Esta palavra, esta afirmação, beheld, it embodied ela incorpora what the entire Capernaum was about to say to Jesus. o que toda Cafarnaum estava prestes a dizer para Jesus. The entire Toda Cafarnaum. yote nzima yote nzima, nani wacha kunisumbua. The entire Capernaum. Toda Cafarnaum. nzima What have you to do with us? Que tens tu a ver conosco? Thou Jesus of Nazareth. Tu, Jesus de Nazaré. angalia Olha isso agora. Could it be that there was some implication here that this whole Capernaum needs deliverance? Poderia ser que há alguma implicação aqui de que toda Cafarnaum precisa de libertação. Turn with me the book of First Kings. Abre comigo no livro de 1 Reis. Hallelujah. Aleluia. First Kings 17. 1 Reis 17. No, the Archbishop from Botswana. Glória a Deus pelo arcebispo de Botsuana. There is hot soup, right? Há um problema, certo? Oh, yes. Ó sim. First Kings 17, 18. 1 Reis 17, 18. What have you to do with us? una nini O que tens tu a ver conosco? Tu, Jesus de Nazaré. First Kings 17, mfalme wa 1 Reis 17, 18. mstari wa versículo 18. He says, Ele diz: I need to find it first. nahitaji Eu kuipata preciso kwanza. encontrar primeiro. Okay, verse 18. Mstari wa- Versículo 18. She said to Elijah, E a mulher disse para Elias: what do you have against me? una nini O que tens contra mim? No. King James is better even. Tem que ser na versão King James, é melhor. Ele And diz: she said unto Elijah, Então ela disse para Elias: what have I to do with thee, una nini Que tenho eu O contigo, thou man of God? ó homem de Deus? Art thou come unto me to call my sins into remembrance? je Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade And to slay my son? e matares o meu filho?
Hey, today is powerful here. Oh, hoje é poderoso aqui. Ele está dizendo: What have we to do with thee, que temos nós contigo, thou Jesus of Nazareth? tu, Jesus de Nazaré? Have you come to torment us Vieste tu para nos atormentar in Capernaum? kule Kapernaum. em Cafarnaum. Now we see in 1 Kings 18. Sasa Agora nós vemos em 1 Reis 17, 18. mstari wa 18. What have I to do with thee, Que tenho eu contigo, thou, O thou man of God? ó tu, homem de Deus? Have thou come Vieste tu to call my sins into remembrance? para trazer à memória a minha iniquidade? Did you understand the conflict in Capernaum? Je, Vocês entenderam o conflito em Cafarnaum? Now you understand. sasa Agora vocês entendem. To understand. itabidi Vocês têm que entender kwamba que toda vez You decide to walk in righteousness. que você decide andar em justiça, You automatically, by default, you transmit então automaticamente você transmite, automatic automaticamente transmit você transmite, the same righteousness. você transmite a mesma justiça. E ao fazer isto, You testify against their sin. você testifica contra o pecado deles. This is what was happening in that temple, that synagogue. hiki ndicho Isto era o que estava acontecendo naquela sinagoga. sinagogi. What have we to do with thee, Que temos nós contigo, thou Jesus of Nazareth? Ewe tu, Jesus de Nazaré? Have thou come je, Viestes tu to torment us? para nos atormentar? What have I to do with thee, nina Que tenho eu contigo, O thou man of God? ewe ó tu, homem de Have Deus? thou come to call into remembrance je, Vieste tu para trazeres à memória dhambi os zangu. meus pecados? Now we are together, right? Sasa tuko pamoja. Agora estamos juntos, certo? Sasa Agora vocês entendem o conflito. Because in his preaching, Porque na pregação dele, he rebuked their sin. ele repreendeu os pecados In deles. his preachings, Nas suas pregações, he exposed. ele os expôs. In this whole thing I'm discussing with the church in Kenya Em tudo isso que eu estou discutindo com o Quênia, kwa kanisa Kenya regarding the miracles they are flashing on TV here, kuhusiana com respeito aos milagres que eles estão passando na TV aqui e os sinais e maravilhas. whole thing, Em toda esta coisa, what the Lord says. isto é o que o Senhor diz. Ele diz Whenever the revelation of God is unveiled to our people, ya kwamba que toda vez que a revelação de Deus é desvendada para um povo, those people então este povo are called to responsibility. são chamados à responsabilidade e obrigação. Number one. Número 1. Number two. Número 2. Say, Ele está dizendo whenever our people are exposed to this kind of the revelation of God, que toda vez que um povo é exposto a este tipo de revelação de Deus, it becomes now a moral obligation. então agora se torna uma obrigação moral, More they are exposed to more and more, que quanto mais ele se expõe, mais e mais, the more repentant they should be. mais arrependido eles têm que ser. Number three. Ele está dizendo, número 3, Whenever our people are exposed to the revelation of God, que toda vez que um povo está exposto à revelação de Deus, they will see a microphone. What's the big deal here? I don't understand this people here. When I'm preaching, you want to disturb me. Listen to this now. ouça isso He's agora. saying, Ele está dizendo whenever our people que toda vez que um povo have been exposed, tem sido exposto, number three, número 3, the revelation of God, à revelação de Deus, he says, então ele diz the more you are exposed
to that revelation and the wonders and the miracles of God. Quanto mais você é exposto a esta revelação, aos sinais e maravilhas de Deus, aquela revelação, Miracles and the wonders of God os milagres e as maravilhas de Deus, always come with the light of God. sempre vem com a luz de Deus. That light of God E esta luz de Deus lights up normalmente ilumina your sinfulness. a sua pecaminosidade, Call you to repentance. para que Ele possa te chamar ao arrependimento, Call into your heart para que Ele possa tocar o teu coração, your need for the Messiah. a tua necessidade para o Messias. Oh, ndio. Ó Senhor, hey, What have I to do with thee? que tenho eu contigo? O thou man of God. Ó, tu, homem de Deus, Have thou come to rendition, to summon my sins into remembrance? tu viestes para trazer à memória os meus pecados Judge me and to slay my son? e para me julgar e matar o meu filho? 2 Chronicles chapter 35 verse 21. Segundo livro de Crônicas 35, versículo 1. Hallelujah. Aleluia! Mighty message in the house of Jehovah. Que poderosa mensagem na casa de Jeová. Oh, Hey, I told you if we don't break, I can flow. The Spirit of the Lord can flow. eu disse para vocês, se vocês não me brecarem, eu posso fluir. O Espírito do Senhor pode fluir. And then after that, meet the Kenyan bishops to debrief. Normally when I finish, I almost don't remember. E normalmente, depois disso, quando acaba, eu preciso fazer uma reunião particular, porque eu mesmo não me lembro. E eu preciso perguntar, o que foi que eu disse lá? Namuuliza baada ya Then I hapo. meet the Kenyan bishops tonight to debrief. Alafu Então, eu normalmente encontro os bispos do Quênia para fazer um resumo, para que agora nós possamos comparar as anotações. And meeting Kenyan bishops E encontrar com os bispos do Quênia, also will bring judgment to them. isto também trará juízo para eles. Ah, After all, afinal de contas, ele vem para julgar, certo? bring down the mountains Para trazer abaixo as montanhas and make it plain. e fazer as montanhas planas, aplanar, Cover up the potholes e para cobrir os vales, aterrar, and the smooth way. para que o Messias possa encontrar um caminho reto. Find that there is a way here. E se ele encontrar que há um caminho aqui, He will pass here. ele passará por aqui. The advanced team is already here, right? E a vinda dele, kikundi cha kwenda nós temos que ir adiante dele para preparar, certo? To prepare with a spade, right? Para preparar com uma espada, certo? Second Chronicles Segundo Crônicas ya pili 35. 35, Which verse did I say? que versículo diz? 21. 35, 21. Ele diz isso. But Necho sent messengers to him, Neco enviou-lhe mensageiros, but Necho sent ambassadors to him, mas Neco enviou embaixadores a ele, King James, na versão King James, saying, dizendo: What have I to do with thee, que tenho eu contigo, O thou King of Judah? ó rei de Judá? I come not against thee this day, Não é contra ti que venho neste dia. let me just explain this to you. hebu nielewe. Deixe-me explicar isso para vocês primeiro. Summarize this. Vou resumir isso. What have we to do with thee, Que temos nós contigo, O thou Jesus of Nazareth? ó tu, Jesus de Nazaré? It means Ina Isso significa we, me and you, nós, eu e vocês, we have no shared interests. Shared interests. nós não temos o mesmo interesse. Number two, Número 2, we have no common purpose.
There's really nothing that puts us together. Nós não temos nenhum propósito comum. Na verdade, não tem nada que nos une. Meaning, Significando, we are not even interested in the redemption you bring. nós não estamos nem interessados na redenção que tu trazes. Because in their teaching, Porque nos ensinamentos deles, they knew that when the Torah was given to them, eles sabiam que quando a Torá foi dada a eles, that was final. aquilo foi final, definitivo. This thing Mas isto of saying that somebody would come, de dizer que alguém viria die for people on the cross, e morreria pelas pessoas na cruz to redeem them, para redimi-los, that did not fit within the model of the Torah. não, isso não encaixava no modelo da Torá. They taught. Isso é o que eles pensavam. The Torah I read, Mas a Torá que eu leio, Jesus is so glaring like this inside me. Jesus é tão resplandecente assim ali. He's so big there. Ele é tão grande lá. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. So, Então, immediately, imediatamente, he teaches ele ensina and does a tremendous deliverance in their eyes. e faz uma tremenda libertação diante dos olhos deles. And the evil spirit leaves. E o espírito imundo vai embora. And they question. Então eles questionam. I want to bring you to another place. Eu quero levá-los a um outro lugar. I'm now beginning to look at the works that he did in Capernaum. Eu agora estou começando a olhar para as obras que ele fez em Cafarnaum. And how every beautiful work of light E como que cada linda obra de luz that he did, que ele fez, they tried to turn it into darkness. eles tentaram transformá-la em trevas. But first of all, Mas primeiro de tudo, when he says, quando ele diz: and thou Capernaum, E tu, Cafarnaum, which art exalted unto heaven. que estás exaltada até o céu. What does he mean? O que ele quer dizer com isso? Number one, Número 1, he means the following. ele quer dizer o seguinte: That whenever the instruction of God is in the land, que toda vez que a instrução de Deus está em uma terra, wow, uau, that land is exalted aquela terra é exaltada into heaven. até o céu. Let me repeat this. Deixa-me repetir isso. Whenever the instruction of God is in that land, is in the land, Toda vez que a instrução de Deus está na terra, em uma terra, is exalted aquela terra é exaltada to heaven. até o céu. Because now Porque agora they can avoid sin. eles podem evitar o pecado. Now they can avoid sin Agora eles podem evitar o pecado and enter. e entrar. Number two, Número 2. Capernaum being exalted into heaven. Cafarnaum sendo exaltada até o céu. As I'm saying, so you can see another Capernaum. Right? Então, como vocês estão vendo, eu estou falando de outra Cafarnaum, Situation that if they are not careful, ambayo pia que está indo para uma situação que, se eles não tomarem cuidado, vai ferir. number two, Número 2. Capernaum being exalted Cafarnaum sendo exaltada até o céu also means, também significa: look, look, look. olha, 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 I know whom thou art. eu sei quem tu és. Thou art the Holy One from God. Tu és o Santo de Deus, significando Messenger of God, the messenger of heaven. o mensageiro de Deus, o mensageiro do céu, agora está aqui. Heaven. Isso significa que o céu agora desceu aqui. This Capernaum Isso significa que este Cafarnaum exalted into heaven. agora está sendo exaltada até o céu.
Number 3. Jambo la Número 3. Capernaum being exalted into heaven Cafarnaum sendo exaltado até o céu also means também significa that when he began to do the mighty miracles there, que quando ele começou a fazer os poderosos milagres lá, then heaven descended there. então o céu desceu lá. Por quê? The surgeon will tell you. O cirurgião, Bispo Elcana, onde o senhor está, je unaweza kuja você pode vir até mim? kwangu. What did the doctors and the senior specialists tell you? I don't know which camera we are on. We are here. O que eles te disseram sobre o seu bebê? Primeiro de tudo, qual é a condição do teu bebê? Fale diante desta câmera ao vivo globalmente. My Lord, O meu bebê não podia sustentar a cabeça no pescoço, as mãos não podiam se mover, as costas não sustentavam o corpo, as pernas não podiam se mover, e ela era totalmente silenciosa e não podia falar e nem nada. Fala também do cabelo, e o cabelo na cabeça não crescia. Qual era a idade dela? Ela tinha 1 ano e meio. my Lord. That is a bishop's daughter. Esta é a filha de um In a bispo, ministry em um ministério, where we send them. aonde nós os enviamos. Every time there's a meeting coming up, Toda vez que vai ter uma reunião, we send them to the villages and the towns nós os enviamos às vilas, às cidades, to hire a vehicle, para alugar um veículo, get every cripple they can get, every blind, every deaf, every lunatic, everything, and put in the para vehicle. pegar todo o aleijado que eles encontrarem, todo cego, todo mudo, todo surdo, todo lunático, colocar neste veículo e trazer. hata wenda wazimu and bring. E trazer. And when they go to do this, E quando eles vão para fazer they isso, must tell the owners of those people, cripple, blind, what? eles têm que dizer para as pessoas familiares desses aleijados: leta traga-os. Jesus O Senhor Jesus is going to heal your baby. vai curar o teu bebê. This ministry, cripples are walking. Porque neste ministério os aleijados estão andando. To say that Ele tem que dizer isso, as he picks those people. enquanto ele pega estas pessoas. But when he does that, Mas quando ele faz there isso, is only one problem. tem somente um problema. Normally, when you have such a baby in your home, Que normalmente quando você tem um bebê como este na sua casa, while you want to hide it sometimes and whatever, por mais que você tente escondê-lo e estas you coisas, can be sure that everybody in the towns and villages is aware. você pode ter certeza que todas as pessoas nas vilas e nas cidades sabem. It's as though they want to ask you, but how come that Jesus has not healed your wrong? É como se eles quisessem te perguntar: mas como é que este Jesus não curou a sua própria filha aleijada? The situation you are in. Então esta era a situação em que você estava. Situation I was in. And then alafu the doctors, because of time, the doctors Então the os médicos that were trying to handle the baby, manage the baby and see. e os especialistas estavam tentando curar o bebê. Until the doctors say they cannot help anyhow the child, I should take the child away from the hospital. Eu continuei enviando o bebê para o hospital, mas os médicos disseram que eles não tinham como ajudar a criança e que eu tinha que tirar a criança do hospital. Can you tell them the exact words you told me? You told me that they said, stop bringing that child here. Você pode dizer para eles as palavras exatas que você me disse? Que os médicos disseram: para de trazer esta criança aqui. That baby, Senhor, eles me disseram, quando eu levei a criança para o hospital, eles me disseram: pare de trazer este bebê para o hospital, porque não há nada que nós podemos fazer para ajudar o bebê a ser curado. Agora, All, quando os médicos que sabem de tudo isso, they now tell you, eles agora te there dizem: is nothing we can do. não há nada que nós possamos fazer. You should stop bringing that baby here. E você deveria parar de trazer este bebê aqui. E você pode ter certeza Such a case.
que quando você tem um caso como este, whenever the specialist comes to examine the baby, toda vez que um especialista vem para examinar o this bebê, becomes a case study. isso se torna um caso para estudo. Specialists advance into that table. Então vocês veem todos os especialistas chegando naquela mesa. Wale madaktari wa utaalam wengine pia, you see them coming, they're trying to draw their minds, they're trying to practice, say, what could this be? Eles vêm todos, eles se aproximando, eles ficam pensando, o que será que pode ser Then isso? they all end up saying, Então eles sempre acabam dizendo, all these machines you see here, todas essas máquinas que você vê aqui, all these medications you see in the cabinets here, e todos esses medicamentos que você vê nos armários aqui, compendium of medicine, em todo este compêndio de medicina, there's nothing that can help your child. não há nada que possa ajudar a tua criança. Por favor, pare de trazer a tua criança aqui. Now come to Riverside Drive. Então, quando chega naquele lugar chamado Riverside, não era um culto de cura. Carrying the baby, the head was Você está carregando o bebê e o pescoço está assim caído. Um minuto, eu preciso terminar. Fala rapidamente. Nairobi, my Lord, Então, lá em Nairobi, em Riverside, service, no culto de ações de graças, a healing service, não era um culto de cura. and the man of God was not either dressed in white, E o homem de Deus não estava nem vestido de branco. he was not praying for the sick. E ele não estava orando pelos When I enfermos. said the baby, Mas quando nós enviamos o bebê it was falling. e a cabeça estava caindo, You are very weak. e as mãozinhas estavam bem fraquinhas, as mãos fracas, as pernas fracas, e nós corremos, por favor, Healing of my baby. ore pela cura do meu bebê. Man of God said, E o homem de Deus disse, be well. ela ficará bem. passing. Eu estava apenas passando. Você pode vir até mim? Traga o bebê aqui. Bring your baby here. Traga o teu bebê aqui. Kwambio sana. Listen to this now. Ouça isso agora. So, Então, they had created a corridor for me to pass. eles tinham feito um corredor para eu passar. And my sons here, E os meus filhos aqui, seated here, que estão sentados aqui, blocking people. eles estavam bloqueando as pessoas, Hallelujah, they're bringing the baby. segurando. My sons here. Aleluia, estão trazendo o bebê. Listen, can you sit down with, okay, you're bring the baby, okay. Traga o bebê, traga o bebê. Yes, also, very good. The baby's here now. Sim, o bebê está aqui agora. Eles podem vê-la na TV agora. Kuja kwako. Look at the baby's walking. Olha, o bebê está andando. Panda juu, panda juu, Panda juu, panda juu. panda juu, Kwenda kabisa huko. kwenda kabisa huko, Usimguze. usimguze. We panda juu kabisa hapa. Wewe panda juu hapa. Tafadhali askofu kwa mbio. Aleluia. Tafadhali askofu kwa mbio, Simama hapo. simama hapo. So, Hivyo ita kuja kwako. So, hivyo Então, they were blocking people. walikuwa eles estavam bloqueando as pessoas. na E nilikuwa eu estava passando, The Archbishop you see sitting here. na askofu e o arcebispo que vocês veem sentado aqui, Used ele me apresentou man of God. e disse, homem de Deus, Elkanah here. o bispo Elkanah aqui precisa da sua oração. Their babies crippled and the neck is weak. O bebê é aleijado e o pescoço é fraco. And cannot walk, Não pode andar, cannot sit because the back is weak also. não pode sentar porque também as costas são Cannot fracas. see is blind. E não pode ver porque é cega. And cannot hear is deaf. E não pode ouvir porque é The surda. head, the hair has not grown. E na cabecinha o cabelo não cresce. Please, can you pray? They wanted you to pray for them. So they asked Então, por favor, eles querem que o senhor ore por eles. that when he says so, I'll say, okay, bring him inside. Let him enter O inside. arcebispo esperava que eu dissesse, traga aqui dentro, traga para mim. Mas então, The man of God was passing. o homem de Deus estava passando We had warned people not to bring the sick at Thanksgiving. e nós tínhamos alertado as pessoas para não trazerem os enfermos, era apenas ações de I'm graças. addressing you. Minha filha, Sua Excelência, eu estou falando com a senhora. Nós tínhamos alertado as pessoas Giving celebration que numa celebração de ações de graças, is Thanksgiving celebration.
É uma celebração de ações de graças. Então, por favor, não tragam os enfermos. There is a sick person here. E agora havia uma pessoa enferma aqui. E como ele disse, The man of God was not wearing white clothes. o homem de Deus não estava nem vestindo roupas brancas, It was not a healing service. significando não era um culto de cura. And then, Então, in passing in a hurry, I was shocked they have done this. Então, passando rapidamente, eu fiquei chocado que eles fizeram isso. Os cultos de cura são lá. The glory descends. E a glória desce. And so in passing, Então, ao passar, okay, this baby is crippled. eu disse, ok, este bebê é aleijado? Está bem, ela ficará bem. Of those words. Mas o poder daquelas palavras, What happened? olha o que aconteceu. Now, the Agora, message is this. a mensagem é The esta. message is this. A mensagem é esta. When the doctors say, Que quando os médicos dizem, when the doctors say que quando os médicos that there dizem is nothing we can do, que não há nada que nós podemos fazer, machines cannot help. nenhuma dessas máquinas pode ajudar. All the medication here cannot help. Toda essa medicação aqui não pode ajudar. Então, At that moment, naquele momento, the Lord, ó Senhor, the power o poder of the blood of Jesus do sangue de Jesus touched the baby, tocou o bebê and the baby get up. e o bebê levantou. Then you know Então você sabe that heaven has come down here. que o céu desceu aqui. Hallelujah. Aleluia! Go back. That's what I wanted to Pode descer. É isso que eu queria enfatizar para eles. Point number 3. Este é o ponto número 3. When he did those miracles in Capernaum, Que quando ele fez estes milagres em Cafarnaum, Capernaum was actually exalted into heaven. Cafarnaum, na verdade, estava exaltada até o céu. Things that cannot be done on the earth, Agora as coisas que não podem ser feitas na terra, now they can be done. agora elas podem ser Those feitas. that could not walk, Os aleijados que não podiam andar, can walk. agora eles podem andar. He said, Então quando ele disse, thou Capernaum, e tu, Cafarnaum, art exalted unto heaven. que estás exaltada até o céu. This is what he meant. Foi isso que ele quis dizer. Waiting for another one that the blood group changed. Blood Eu estou esperando por uma outra criança que o grupo sanguíneo mudou. cannot talk about changing. E quando se trata de grupo sanguíneo, você não pode falar em mudança. Defense to your nervous system and defense and everything. Porque ali está tudo incluído, o sistema imunológico, nervoso e tudo mais. Há uma outra criança do professor Measured que foi medido. the blood in Germany. Eles mediram o sangue da criança na Alemanha. Born in Germany. Na verdade, o bebê nasceu na Alemanha. Declared the baby in Germany rhesus negative. Eles declararam o bebê RH negativo. Recently, from the meeting of the Lord, the blood group changed. They went from hospital to hospital. The baby is now rhesus positive. Recentemente, na reunião do Senhor, o fator RH mudou para positivo e eles foram em vários hospitais e havia mudado. E é isso que eu quero enfatizar. Miracles were being done in Capernaum. Que quando os milagres estavam sendo feitos em Cafarnaum, That which cannot be done on the earth. agora, aquilo que não pode ser feito na terra, agora está acontecendo. Was now exalted. E agora Cafarnaum estava exaltada até o céu. Uau! Point number 3. Este era o ponto número 3. Exalted up to heaven. Exaltada até o The céu. Lord Jesus preached his most important sermon. Number 4. Quando o Senhor Jesus pregou o seu sermão mais importante, Like one of them we are going to look at. como um deles que nós vamos olhar agora, Conversation on the living bread. a conversa sobre o pão vivo. That conversation took place in Capernaum. Aquela conversa aconteceu em Cafarnaum. The living bread of God, O pão vivo de Deus, the bread of life, o pão da vida, the eternal bread, o pão eterno, the true bread. o verdadeiro pão. When he gave that conversation
on bread, Quando ele deu aquela conversa sobre pão, the bread of life o pão da vida, that continues to feed us until today. que continua a nos alimentar até hoje. David in Capernaum, Quando ele deu aquela conversa em Cafarnaum, on that day, naquele dia, Capernaum was exalted into heaven. Cafarnaum estava exaltada até o céu. It was really exalted into heaven. Ela realmente estava exaltada até o céu. That is what he meant Foi isso que ele quis dizer. when he said, and thou, Capernaum, Quando ele disse, tu, Cafarnaum, which art exalted into heaven. que estás exaltada até o céu. When he did the wonders Quando ele fez os sinais e maravilhas em Cafarnaum, that also took Capernaum into heaven. aquilo também elevou Cafarnaum até o céu. By now, Então agora, all of you here todos vocês aqui, know of another land vocês agora sabem de uma outra terra has been exalted unto heaven. que tem sido exaltada até o céu. Did you understand me properly? Vocês me entenderam apropriadamente? Paradigm on how to drive the point home. Este foi o meu paradigma de como levar o ponto até em casa, chegar nesse assunto em casa. Ó sim, When the cloud comes, porque quando a nuvem vem, when he commands the heaven to open, quando ele comanda os céus para abrirem, and the fire of the great God of Elijah to descend, quando ele comanda que o fogo do grande Deus de Elias para descer, wa Mungu mkubwa Wanani, wa Mungu, can you say everything? wakati quando ele anaamrisha comanda que o fogo do grande Deus de Elias desça, Kwa Mungu mkuu wa Eliya. moto mkubwa wa Mungu mkuu wa Eliya, For that fire to come, kwa para este fogo descer, and the fire descend, na e o moto fogo unashuka, desce, then you know what's happening in the land. basi então vocês sabem o que está acontecendo na terra. Hallelujah. Aleluia! But then, Mas então, in the miracles of Capernaum, nos milagres de Cafarnaum, there is another exaltation that took place. há uma outra exaltação que aconteceu. The Hebrew teachers Os mestres hebraicos attempted to exalt themselves above the Holy One of God. tentaram exaltar-se a si mesmos acima do Santo de Deus. And we are too familiar with who can cause a people to do that. E nós estamos bem familiarizados com quem é que pode fazer com que um povo faça Because isso. Revelation 12:7, Porque no livro do Apocalipse 12:7, verdadeiramente, and he was crushed out of heaven. ele fez isto e foi lançado fora do So you céu. can almost see a parallel. Então você quase pode ver um He paralelo. was instructing the exaltation above the Messiah. Quem estava instruindo a exaltação acima do Messias? Are we together? Estamos juntos? Thank you. Obrigado. Aleluia. I told you. Muito poderoso, eu disse para você. Can we now read? Podemos agora ler. When now Capernaum, Agora, quando Cafarnaum, teachers of the law, os doutores da lei, to exalt themselves above the Messiah. tentaram se exaltar a si mesmos acima do Messias. Another exaltation there. Isto é uma outra exaltação lá. Can we read Isaiah 14 verses 13 to 15? Podemos ler Isaías 14, versículos 13 ao 15. Hallelujah. Aleluia. Isaiah 14, 13, 15. Isaías 14, 13 ao 15. 13 hadi 16 Mpaka 15 tafadhali. mpaka 15. You said in your heart, Tu dizias no teu coração, I will ascend to the heaven. eu subirei ao céu, Hadi mbinguni, I will raise my throne exaltarei o meu trono above the stars of God. acima das estrelas de I will Deus. sit enthroned Eu me assentarei on the mount of assembly, no monte da Assembleia, on the utmost heights of the circle
sacred mountain. no ponto mais elevado do Monte I will Santo. ascend above the tops of the clouds. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens Like the most high. e serei como o Altíssimo. juu sana. But you are brought down to the grave Mas tu serás levado ao inferno, of the pit. ao fundo dos abismos. Are we together? Estamos juntos? Ó sim, When they attempted quando eles tentaram to contest the Messiah, contestar o Messias, look what they did. olha o que eles fizeram. Because Por quê? if I get time, Se eu tiver tempo, I will mention another miracle at Capernaum. eu vou mencionar um outro milagre em Cafarnaum, Because I'm rushing to get to the centurion porque eu estou correndo para chegar ao centurião in Capernaum. em Cafarnaum. But if I get time, Mas se eu tiver tempo, this is what I will show é you. isso que eu vou mostrar para vocês. Another miracle took place. Um outro milagre aconteceu. One time Jesus had come back. Num tempo, Jesus tinha voltado, And normally when he came back home, e normalmente quando ele voltava para casa, the word went around. a palavra corria, a notícia. Ó, ele voltou. We are told he's now inside the house. He's inside there. Ó, disseram que ele está lá dentro da casa. That's how people talk. Era assim que as pessoas falavam. Told he is now there. He's inside there. Nos disseram que ele está lá dentro. And people usually gathered in their largest numbers trying to go there. E as pessoas normalmente se reuniam em grandes números tentando ir lá. At one point they even said, Em um ponto, eles até mesmo disseram, nos disseram he has opened up the word there. He's discussing the word inside there. que ele abriu a palavra lá e ele está discutindo a palavra lá dentro. Olha isso agora. Time he had come back. Num tempo ele tinha voltado Word went all over Capernaum e a notícia correu por todo o Cafarnaum that he has come back. que ele tinha voltado He is now inside the house. e que agora ele está lá dentro da casa. What happened now? Olha o que acontece agora. When he was there, Quando ele estava lá, people came and filled the whole place. as pessoas vieram e encheram todo aquele lugar e até fora. Ficou totalmente lotado. Hata nje. Hata nje. Outside was too packed. Kule Do lado de fora estava You know lotado. the anointing draws them. You know what draws them. Porque você sabe o que é o que os atraía. Era a unção que os atraía. There was a crippled man Então havia um homem aleijado who was sick of the palsy. que estava paralisado. Sick of the palsy. alikuwa Ele tinha a enfermidade da paralisia. Ouça isso They agora. could not bring him in through the door. Porque eles não puderam trazê-lo através da porta. Look at the things that happened in Capernaum. Olhe para as coisas que aconteceram em Cafarnaum. Because they could not get a way to enter through the door. Porque eles não conseguiram um caminho para passar através da An porta. act Eles fizeram um that ato is historic. que é histórico. Climbed the roof. Eles subiram no They telhado. opened up the roof Que eles abriram o telhado. and they lowered him. na wakamu E eles o abaixaram em uma maca diretamente ao Senhor. E a Bíblia diz That when the Lord saw their faith, que quando o Senhor viu a fé deles, what he said, olha o que ele he disse. said, son. Ele disse, You filho. know, when somebody says son, Sabe quando alguém diz filho? he's speaking like a comforter. Ele está falando como um confortador. Ele disse, meu filho, meu Oh, filho, my son. oh meu filho, minha Try filha. to comfort you and bless you. Ele está tentando te confortar e te abençoar. Faith when they lowered this cripple here, palsy. Então, quando ele viu a fé deles, quando eles abaixaram esse aleijado, ele disse o In seguinte: front of the Pharisees that were there discussing diante dos fariseus que estavam lá com ele discutindo a palavra, son, ele disse, filho, your sins are forgiven. os teus pecados são perdoados. Ha! Será que alguém me ouviu adequadamente? Don't say your sins will be forgiven. Ele não disse os seus pecados serão He perdoados. said, son, Ele disse, filho, with authority, com autoridade, sins are forgiven. os teus pecados são perdoados. E ele disse, e quando ele disse isso, What's in
Simeon had said O que Simeão tinha dito at the temple, lá no he templo, will reveal the hearts of many here. que ele revelaria os corações dos homens Many of aqui. them began grumbling in their hearts. "Ay, wengi wao waka- Muitos deles começaram a murmurar nos seus corações: Ah, forgive people's sin." quem é esse para perdoar o pecado das This is pessoas? blasphemy. Isso é blasfêmia. How can he compare himself with God? Como ele pode se comparar a si mesmo com Deus? He began that, Então eles começaram isso. and he knew about it. E ele sabia, sabia. E ele os confrontou. He said, "Why do you have the debate? E ele disse: Por que vocês estão debatendo? A serious debate. Vocês estão tendo um sério debate nos seus corações, Wondering who is this that can forgive sin? pensando quem é este que pode perdoar pecados. Então ele perguntou: Which is easier? O que é mais fácil? Say your sins are forgiven. Dizer os teus pecados são perdoados, Tell this cripple, ou dizer para este aleijado: rise up, Levanta, pick up your mat, pega a tua cama go. e vá. Then he said, Então ele disse: okay, rise up, Ok, levanta, pick up your mat, pegue a tua cama and go. e vá. And the man that was crippled E o homem que era aleijado rose up, se levantou, picked up his mat, pegou a sua maca and he stepped out e ele saiu with a multitude, com a multidão, celebrating the goodness of God. celebrando a bondade de Deus. Look at the things that happened in Capernaum. Olha as coisas que aconteceram em Cafarnaum. Olha estas coisas. Eh, Ei, look at the things that happened in Capernaum. olha as coisas que aconteceram em Cafarnaum. E então, They began to question his authority. eles começaram a questionar a autoridade dele. Em outras palavras, Questioning the divinity of the Christ. eles estavam questionando a divindade de Cristo. But they knew Mas eles sabiam. on water. Quando ele andou sobre as águas, He did not take the boat on the other side. quando ele não pegou o barco do outro lado, upande ule mwingine wa bahari. And they came to him, they said, Rabbi, e eles vieram a ele e disseram: Rabi, come and stay here. como tu chegaste Stay aqui? here. Como é que chegaste aqui? See you take a boat. Nós não vimos o Senhor pegar um barco. He walked on water. Quando ele andou sobre as águas, The revealing of the divinity of the Lord. aquela foi a revelação da divindade do Senhor. Stop the elements, the weather. Quando ele parou os elementos, o tempo, ele fez assim para o vento. Revelation of God in him. Aquela foi a revelação de Deus That nele. is the revealing of the divinity of God in him. Aquela foi a revelação da divindade de Deus nele. How could they question? Como eles poderiam questionar? Do you now understand what happened in Capernaum? Vocês agora estão entendendo o que aconteceu em Now we are Cafarnaum? beginning to understand a good picture, clear picture, right? Agora nós estamos começando a entender um quadro muito claro, muito bom. E eles começaram, olha isso agora. He has done a beautiful work, Ele tinha feito um trabalho maravilhoso removing somebody de remover alguém crippledness da condição de aleijado, of God. mostrando as maravilhas de Deus. Beautiful work of the light of God Mas eles transformaram aquela linda obra da luz de Deus into darkness. em trevas. To question and rubbish it and whatever. E eles começaram a questionar e a jogar fora e tudo mais. Hey, Capernaum. Capernaum. Cafarnaum, Did you understand? vocês me entenderam? They exalted themselves above the Holy One of God. Eles se exaltaram acima do Santo de Deus. I could read on and on and on. Eu poderia ler e ler e ler When he continuamente. said, shalt be brought down, E quando ele disse, serás abatida, meaning significando their ranking a posição deles in the rank of the cities of the earth. Katika em comparação com as cidades da terra. You thought New Orleans was more sinful. Se você pensou que Nova Orleans era mais pecaminosa, Like Sodom and Gomorrah was. como Sodoma e Gomorra eram, He says now ele diz agora that New Orleans with Mardi Gras, whatever they do there, with that sin, they are now holy compared to what you have done.
que New Orleans, com todo o pecado que é praticado lá, eles agora são mais santos do que comparado com o que vocês fizeram. Hey! He said Ele disse that Sodom que Sodoma is now holier agora é mais santa in the ranking of cities. no ranking das cidades, While Sodom sank to the most bottom of bottom, enquanto que Sodoma caiu no mais profundo do profundo, because you watched cripples healed in Naivasha. porque vocês assistiram aleijados andando em Naivasha And blind eyes open in Naivasha. e olhos cegos se abrirem em Naivasha, And you have not yet resigned from your job as a police officer. e você ainda não renunciou ao seu trabalho como um policial And address this revival of God. para ir e testemunhar deste avivamento de Deus. Ele diz, por causa disto, Sodom and Gomorrah, Sodoma e Gomorra, who want to assault and defile the angel of judgment of God. que tentaram assaltar e corromper, abusar dos anjos do juízo de Deus, Now they are holy. agora eles são mais santos. Did you understand the responsibility? Vocês entenderam a responsabilidade? Sometimes people have to say enough is enough. Algumas vezes as pessoas têm que dizer basta. For how long will I continue watching these miracles? Por quanto tempo eu vou continuar assistindo estes milagres? On Monday, E na segunda-feira, back to work as usual. eu volto para o trabalho normalmente. For you, you stepped out, right? Para você, você já saiu fora, certo? You say no, that's it. Ulisema Tá feito. You say no, I cannot. Você disse, não, eu não posso. Did you understand? Vocês me entenderam? Can we move on now? Podemos continuar agora. Hallelujah! Aleluia! Now I want to move to a very important area Eu agora quero me mover para uma área muito importante, where the prophecy of this revival onde a profecia deste avivamento foi falada. I want to now move in Capernaum Eu agora ainda quero me mover em Cafarnaum. Ainda. and look at the encounter that the Lord had with the centurion. E olhar para o encontro que o Senhor teve com o centurião. An atheist, Um ateu. somebody of pagan upbringing, pagan. Alguém que cresceu no paganismo. Hallelujah. Aleluia. Are you ready? Vocês estão prontos? I'm going to start it a little bit and then we continue tomorrow probably. Eu vou começar um pouco, então provavelmente continuaremos amanhã.